Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Você que tem a sua Bíblia, eu convido você a abrir sua Bíblia junto comigo no capítulo 2, verso 10 da carta de Paulo a Éfeso. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Carta de Paulo a Éfeso, capítulo 2, verso 10. Quem já achou, diga um amém. Está escrito assim: porque somos feitura sua. Numa versão atualizada fomos criados por ele, ou fomos feitos por ele, tá? Porque somos feitura, criação sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Em outra versão, me parece que é Vida Nova, se não me falha a memória, diz lá que o homem é a criação primária, primeira de Deus, obra-prima. O homem é obra-prima da criação. Não sei se tem alguém que tem essa versão aí. É obra-prima da criação de Deus. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, faça a sua oração, pede a Deus: Senhor, eu quero sair daqui hoje fortalecido, quero sair daqui abençoado, quero sair daqui hoje cheio da tua graça. Senhor, me cura, me levanta, me fortaleça, me encha do Espírito Santo, porque eu preciso de ti a cada instante, a cada momento. Vamos orar, faça a sua oração. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, Senhor, dominical. Nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, te pedimos a tua graça, te pedimos a tua bênção, te pedimos o derramamento do Espírito Santo. Senhor, cure esse irmão que está enfermo. Senhor, traga solução para o problema desta pessoa que está enfrentando uma adversidade. Meu Deus, levanta esta pessoa que está abatida. Senhor, fortaleça aquele que está fraco. Senhor, purifica, lava, limpa, transforma, salva. Escreva o nome desta pessoa no livro da vida. Encha, Senhor, o teu povo do Espírito Santo, preparando a tua igreja para o grande momento do arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento, Senhor. Pai Santo, abençoe aqueles que vão estar nos assistindo pela rede social. Levanta o Senhor em sua casa. Senhor, cure essa enfermidade. Aqueles que vão assistir, Senhor, de dentro do seu caminhão, de dentro do seu ônibus, dirigindo, trabalhando, coloque as tuas mãos, guarde eles. Lembramos, Senhor, do irmão Anderson na estrada, o irmão Selmo, Senhor, que também é motorista, está na estrada. Coloque as tuas mãos sobre os teus servos, livrando eles de perigo, de acidente. Aqueles que estão viajando, aqueles que estão, Senhor, hospitalizados, Senhor, encarcerados. Senhor, levanta, transforma, liberta, para que ele nunca mais volte para a prisão. Senhor, liberta e transforma a sua vida. Senhor, levanta essa pessoa que está no leito de enfermidade na sua casa. Cura, Senhor, essa enfermidade. Levanta essa pessoa da cama em nome do Senhor Jesus e faça uma obra maravilhosa, extraordinária no meio do teu povo, porque tu és Deus. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e te agradeço hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus, podei vos assentar em nome de Jesus. Muito bem.
Irmãos, o assunto que eu quero tratar hoje com os irmãos, como nós somos obra-prima da criação de Deus, que tipo de relacionamento Deus espera de nós? Se nós somos obra-prima da criação de Deus. O relacionamento, o tema é o relacionamento que Deus espera dos seus filhos. O relacionamento que Deus espera de nós. Então esse é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Muito bem. Quando nós olhamos para o nosso cosmo, o nosso planeta, nós vemos em tudo a mão de Deus. Tem pessoas que têm muita dificuldade para ver a mão de Deus na criação. Vou te dar um pequeno exemplo. Quando você vê uma cama entalhada, por exemplo, a cabeceira da cama toda trabalhada, entalhada, ninguém precisa falar para você que ali teve a mão de um homem, ali teve a mão de alguém especialista naquela área. Você não tem dúvida nenhuma, você não viu fazer, você não sabe quem fez, mas você não tem dúvida nenhuma que a mão de alguém esteve ali naquela cama. Ninguém tem essa dificuldade para crer nisso aí. Vamos pegar uma coisa mais simples, o relógio, essa maquininha que nós temos aí, todo mundo tem, criança tem, hoje tem os eletrônicos, né? Eu não vi alguém fazer esse relógio, juntar as pecinhas, criar as pecinhas, juntá-las e fabricar esse relógio, mas eu creio que a mão de alguém está aqui nesse relógio. Quando nós olhamos para o universo, para o nosso cosmo, para o nosso planeta, em tudo nós vemos as mãos do Criador. Em tudo nós vemos a mão de Deus. Naquelas coisas que nós podemos ver com o olho nu, ou seja, sem ajuda de nenhum equipamento, microscópio ou macro, seja grande para enxergar mais longe. Mas em tudo a gente vê a mão de Deus numa flor, que é visível ao olho nu. Nós vemos as mãos de Deus nos mares. Nós vemos as mãos de Deus nos rios, nas montanhas, nas florestas. Nós vemos as mãos de Deus nos animais, nas aves, nos peixes. Nós vemos as mãos de Deus coordenando tudo. Por exemplo, todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. O Amazonas praticamente é um mar, é um rio que é verdadeiro mar, é navegável, de tão profundo e extenso, tanto no comprimento quanto na largura. É um mar de água doce. E o rio Amazonas, ele corre para o mar, e o mar não se enche. Por quê? Porque a criação de Deus, ela é sábia, ela é inteligente. Da mesma forma que os rios correm para o mar, da mesma forma eles voltam lá para suas nascentes, onde começaram a correr. Nós vemos as mãos de Deus no seio da terra, através dos vulcões de lavas a mais de 1000 graus de calor, para não deixar, são veias aquecidas, para não deixar esses quilômetros, centenas de quilômetros para dentro do chão, ele ficar congelado. Nós vemos as mãos de Deus. E quando esses vulcões são rochas derretidas a mais de 1000 graus, quando esses rios de lavas, eles aumentam, então eles veem a explosão, eles lançam as suas lavas para fora através dos vulcões. Então nós vemos as mãos de Deus em toda a criação do cosmo,
do planeta Terra. Sem falar nas micros criaturas que só enxergamos através de microscópios. Tem um insetozinho, que aquilo, quando eu li sobre ele, os olhos desse inseto, ele é do tamanho da cabeça do alfinete, aquele alfinete que as costureiras usam para prender o pano para costurar. Os olhos é do tamanho da cabeça de um alfinete. Quando eu li a respeito desse inseto, cada olho tem 2.000 lentes. Eu falo, meu Deus. Irmãos, 2.000 lentes, todas elas em harmonia dentro de um volume da cabeça de um alfinete. Um inseto. Eu pergunto para você, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que se preocupa em colocar 2.000 lentes no inseto que a gente nem vê. 2.000 lentes. E existem os átomos, que são matérias em movimentos. Quando você corta uma madeira, você está cortando átomos em movimento, e o movimento é tão veloz que ele vira volume. Então a gente fica impressionado com a criação do nosso Deus. Agora, por que Deus fez isto? Esta coisa tão extraordinária que é a sua criação cósmica, terrestre, planeta Terra. Tudo isso, você chega em determinado lugar, parece um paraíso. Você depara com lugares, coisas mais lindas. Então, vamos ver Romanos capítulo 11, verso 36. Por que Deus criou essas coisas tão maravilhosas? Tão maravilhosa, que o Salmo de número 148 diz assim, enquanto coloca ali, louvai ao Senhor desde os céus, louvai ao Senhor nas alturas, louvai ao Senhor os seus anjos, louvai ao Senhor os seus exércitos, louvai o Senhor sol e lua, louvai o Senhor todas as estrelas luzentes, louvai o Senhor dos céus, as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor. E vai por aí fora, tudo que está na terra, louvem ao Senhor, os gados, os répteis, as aves. Está aí Salmo de número 148, para você meditar depois. Então vamos lá. Porque dele, e por ele, e para ele. Então, para quem ele criou? Por que ele criou? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Agora, com qual finalidade? Glória, pois a este eternamente. Amém. Então Deus criou para a sua glória. Aleluia. Aleluia. Ele criou para a sua glória. Então, se a gente fica encantado com as coisas que nós enxergamos a olho nu, aqui na nossa terra, e com aquelas pequenas coisas que nós não enxergamos a olho nu só com microscópios, como por exemplo DNA. O DNA é uma máquina, para a gente entender com mais facilidade, é uma máquina que passa mais de 2 milhões de características dos pais para os filhos.
O DNA identifica se aqueles ossos veio de um homem ou se veio de uma mulher. Ainda que o homem tenta mudar a sua natureza, mas o DNA ele não pode mexer. O DNA o identifica. O DNA é a máquina que passa os 2 milhões de características, mais de 2 milhões dos pais para os filhos. Se fôssemos aqui mergulhar, nós passaríamos aqui um dia falando sobre isso aí. Então agora vamos sair da terra. Vamos dar uma saidinha da terra? Então vamos olhar o Salmo 19, verso 1. Vamos ver o Salmo 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus, outra versão diz, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, quando nós olhamos para os céus, nós saímos da terra. Então, quando nós saímos da terra, o que nós encontramos? Quando nós saímos da terra, ao olharmos para o céu de dia ou durante o dia, nós vemos o maior astro, que é o Sol. O maior astro que Deus criou, o Sol. Quando chega a noite, olhamos para o céu e vemos lua e as estrelas e os planetas que formam o nosso sistema solar. O nosso sistema solar, ele é composto de 8 planetas, incluindo a Terra. E o Sol e a Lua compõem esse sistema solar. Agora, quando nós olhamos mais além, nós começamos a enxergar pequenas estrelas, que são astros. E aí, estas estrelas, elas formam a nossa galáxia. A galáxia, ela é o grupamento de astros, planetas e estrelas. Agora, quando eu vejo a nossa galáxia, ela tem 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões de estrelas. Esta é a formação da nossa galáxia. Agora, pense, já brincou de catavento quando era criança? A gente fazia de papel e saía correndo, ele ia rodando. Então, a nossa galáxia é como um grande catavento que vai girando, e ele é tão grande, mas tão grande, que ele leva 200 milhões de anos para dar uma volta em seu núcleo, no seu eixo. Está dando para você entender? A nossa galáxia, ela é tão grande, tão extraordinária, que ela vai girando, arrastando aquelas 100 bilhões de estrelas, planetas, vai girando com Terra, Sol, Lua, vai girando, mas ela leva 200 milhões de anos para dar uma volta em torno do seu eixo. 200 milhões, de tão grande que é a nossa galáxia. Agora segura aí para você não cair da cadeira.
existe 1 bilhão de outras galáxias iguais à nossa. Aí você fala, que Deus é esse? Que Deus é esse? Eu vou te dar só uma pequena informação. Dentro do nosso sistema solar, eu coloquei de todos aqui: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Coloquei de todos eles. Mas eu quero pegar só um. Eu quero pegar só o que está mais distante da Terra. Sabe qual a distância de Netuno para a Terra? Seguro para você não cair. 4 bilhões e 500 milhões de quilômetros de distância. Vou repetir para você. 4 bilhões 5,5 milhões de quilômetros de distância. Suponhamos que o Daniel resolva fazer uma viagem para Netuno. Eu preciso de uma nave que percorra 393 mil quilômetros por hora. E eu vou levar 9 anos e 8 meses para chegar em Netuno. Quando chegar em Netuno não tem nem osso. 9 anos de viagem percorrendo 393 mil quilômetros por hora. Qual a distância do Sol para a Terra? 149 milhões e 600 mil quilômetros de distância. Vou repetir. 149 milhões e 600 mil quilômetros de distância da Terra, o Sol. E a gente vê aquela bola pegando fogo e queima a nossa pele. Tem lugar que dá 60, 70 graus de calor e veja a distância, 149 milhões e 600 mil quilômetros que ele está de distância. Qual a distância da Lua da Terra? 384.400 quilômetros de distância da Terra. E é a Lua o astro mais próximo da Terra, é a Lua. O resto tudo é bilhões e milhões. Eu pergunto para você, por que Deus fez isto? Ele disse assim: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Onde será meu lugar de descanso? Onde eu vou me deitar? Onde eu vou me repousar? Irmãos, Deus é grande demais. Eu estou aqui arrepiado. Deus é muito grande. 1 bilhão de outras galáxias iguais à nossa. Eu estou com 68 anos. Vou fazer 68. E quando eu olho para o céu, e você também olha para o céu, ainda tem claridade chegando de algum planeta que nasceu no dia do meu nascimento. A sua claridade ainda não chegou na Terra. E sabe qual a viagem, a velocidade da luz? 314 mil quilômetros por segundo.
Aquele planeta, ou aquele astro, aquela estrela que nasceu no dia do meu nascimento, a sua claridade ainda não chegou na Terra. Ela não é vista ainda, porque ela está caminhando a 314 mil quilômetros por segundo, e a sua claridade ainda não chegou na Terra. Sabe por quê? Porque a distância é tanta que tem que se contar em anos-luz. Esse planeta está a tantos anos-luz da Terra. E aí já entra na velocidade da luz, que é 314 mil quilômetros por segundo. Que Deus é esse? Agora vamos imaginar. Você estará no seu quarto ajoelhado, com tanta grandiosidade que é o planeta. O mar é uma gota de água na mão de Deus. O mar é uma gotinha de água. Agora imagine dentro dessa gota d'água milhões de baleias, milhões de tubarões, milhões de pequenos peixes. Se o mar é uma gota d'água nas mãos do Todo-Poderoso, e existe 80% de água e 20% de terra. Então vamos para a terra agora, onde nós estamos. Tem 8 bilhões de seres nesta terra. Como é que esses 8 bilhões... Se o mar é uma gota de água na mão de Deus, o mar, os oceanos, representa uma gotinha na mão de Deus. Imagine os 20% de terra e esses 8 bilhões. Olha, irmãos, não tem alguém, se tivesse alguém do lado de fora, não enxergaria nada nessa terra. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele escuta a oração desse pequenininho, desse pequeno verme que está lá clamando Ele diante de uma imensidão. Aleluia! Diante dessa imensidão, Deus se preocupa com o Daniel, Deus se preocupa com a Maria, com João, com Pedro, com Sebastião. Ele se preocupa com você, Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com a árvore, Ele se preocupa com os fios de cabelo da nossa cabeça, porque Ele disse que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Um Deus tão extraordinário, esse Deus deixa a sua glória, deixa a sua realeza e se faz homem e vem habitar entre nós e morre numa cruz como se fosse um ladrão, um malfeitor, um pecador. Olha aqui, irmãos, ninguém consegue entender tão grande amor, tão extraordinário amor de Deus. Irmãos, Deus é muito grande. Eu quero dizer uma coisa para você. A nossa fé, ela é tão minúscula, tão insignificante, que nós somos abençoados por pura misericórdia de Deus. Porque Deus é muito grande, irmãos. Eu estava conversando com a irmã quarta-feira. Ela tem mais de 70 anos. Ela é muito ativa. E eu estava conversando com ela lá na igreja. Eu falei, irmã, Deus é muito grande. E essa terra, irmã, essa terra está solta no espaço.
Ela falou: pastor, mas está solto nisso. Não tem coluna, não tem nada. Não tem nada, irmã. Nada. Pastor, não tem coluna, não tem nada lá fincado. Não tem nada, irmã. Está solto nisso. Mas que Deus grande é esse? Oh, que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso é esse meu Deus. Que Deus maravilhoso é esse seu Deus. Esse seu Deus, esse seu Deus. Como é maravilhoso esse nosso Deus. Agora, que tipo de relacionamento esse Deus quer que eu tenha com Ele? Que tipo de relacionamento que esse Deus quer que você tenha com Ele? E eu quero pegar como figura, como símbolo, uma peça do tabernáculo chamada altar de incenso. Porque tudo no tabernáculo que Deus mandou Moisés construir no deserto, tudo era figura de Jesus com a sua igreja. Todas as peças, utensílios e minerais. Tudo era figura do que estava por vir. E esse altar era pequeno altar. Ele tinha aproximadamente 1 metro de altura. Ele tinha a mesma medida na largura e no comprimento. Mas em cada ponta tinha uma ponta, em cada canto tinha uma ponta. E quando fala ponta, está se referindo a chifre. Chifre significa poder. Chifre significa autoridade. E essa peça era toda feita de madeira de acácia ou cetim. Um chamava de acácia, o outro de cetim. E a madeira de cetim é da mesma árvore que foi tirado, porque era uma árvore espinhenta, cheia de espinhos. E foi a mesma árvore que colheram os seus galhos e fizeram e teceram a coroa de espinho que foi posta sobre a cabeça de Jesus. Não foi colocada com um jeitinho, não foi colocada com um carinho, mas os carrascos, soldados romanos teceram aquela coroa de espinhos e enterraram na cabeça de Jesus. Tu és rei, aí a sua coroa, e enterraram na cabeça dele, que os espinhos começaram a furar e sangue começou a escorrer da sua fronte, da sua cabeça. E foi exatamente dessa mesma madeira de acácia ou madeira de cetim, que foi fabricado todos os móveis e utensílios do tabernáculo. Por quê? A madeira de acácia, a madeira de cetim, que produz espinhos. Ela não produz frutos, ela produz espinhos. É o que a nossa vida produz. Enquanto uma pessoa não tem um encontro, uma experiência com Deus, ela só vai produzir espinhos, ela não vai dar frutos. Ela vai fazer seus pais chorar. Ela vai fazer o seu cônjuge chorar. Ela vai fazer os seus filhos chorarem. Ela vai fazer as pessoas chorarem. Por quê? Porque ela só produz espinhos. Mas quando a pessoa
tem um encontro real com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esteve morto, mas ao terceiro dia ele levantou-se dos mortos e tem as chaves da morte e do inferno, a chave do destino dos homens. Quando a pessoa tem uma experiência com esse Deus que está vivo, e ele está aqui entre nós, porque ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. E ele está aqui nesta manhã no nosso meio, e o seu nome seja honrado, exaltado e glorificado. Ele está aqui. Quando essa pessoa tem um encontro com ele, então, ao invés de produzir espinhos, ele passa a produzir frutos. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem aqui não colheu jabuticaba, ou não colheu manga, ou goiaba, ou laranja, dando paulada? Pegava o bambu lá e pá, a manga está caindo, e o outro catando. Irmãos, só leva paulada, pancada, pedrada. Eu já derrubei muita manga na pedrada, na bambuzada, na paulada. Já quebrei muito galho de laranjeira, mexerica, para poder catar, para pegá-la, tinha que quebrar, porque é alto. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se alguém está tirando pedra em você, se alguém está dando paulada em você, é porque eles já estão vendo fruto em você. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa para você, que foi o próprio Jesus quem disse: o reino de Deus é como uma mulher que pega um pouco de massa, um pouco de farinha, e despeja nela o fermento, e vai batendo, 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 e quanto mais bate, mais cresce. Aleluia. Enquanto você está levando pedrada e eles estão lá, ela tá quase caindo, no outro dia ela levanta mais forte, ele levanta mais forte, ele levanta maior, ele levanta mais vigoroso, porque as coisas do reino, quanto mais bate, mais cresce. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. O altar de incenso era feito de madeira de cetim ou acácia, é a mesma madeira. Ele era confeccionado e depois todo revestido em ouro. Então preste bem atenção. A estrutura, a acácia, me representa, te representa. Mas o que Deus faz? Ele reveste isso, ele manda revestir com ouro. Ouro na Bíblia significa glória de Deus. Glória de Deus. Para poder atingir a sua carne, para poder atingir a sua vida, tem que passar pela glória de Deus. E pela glória de Deus não vai passar. E em cada cantinho, que é do mesmo tamanho, tanto no comprimento quanto na largura, tem a ponta. A ponta representa o chifre representa poder. Aleluia, aleluia. O que Jesus falou? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Preste atenção agora. Essa peça que estava no lugar santo dos santos, para entrar no lugar santíssimo,
esse móvel ficava bem em frente ao terceiro véu no tabernáculo. Quando o sacerdote queimava o incenso, a glória de Deus, a fumaça que enchia o santuário, cobria aquilo tudo, e a glória de Deus se manifestava no meio daquela fumaça. A glória de Deus se manifestava ali. Quando Moisés estava no monte, 40 dias e 40 noites, o monte fumegava. Parecia um vulcão. O monte tremia. E Deus disse para Moisés: Moisés, avisa para eles, faça lá um risco em todo o pé da montanha. Diz para nenhum homem, nenhum animal ultrapassar aquele risco, porque eu estarei na montanha falando contigo. E a pessoa ou o animal que ultrapassar esse risco e tocar no monte, ele vai ser morto, ou ele será morto, porque a glória de Deus está ali. E nenhum animal, nenhum homem passou daquele risco. Quando o sumo sacerdote começava a queimar o incenso ficava preso naquela tenda, naquele tabernáculo, porque não tinha janelas, e aquilo ficava tudo tomado de fumaça, perfumada. Aí a glória de Deus descia. Aí ele podia entrar no Santíssimo Lugar, onde estava o único móvel, que é a Arca da Aliança. E ele chegava lá com o sangue que ele tinha derramado do animal lá no pátio, lá na entrada. Ele chegava com a bacia e espargia, jogava sobre o altar a Arca da Aliança e a tampa chamada propiciatório, com 2 querubins olhando, era toda de ouro maciço, e os querubins olhando para dentro da arca, com as tábuas da lei, o maná que alimentou Israel por 40 anos no deserto, e a vara seca que floresceu, mostrando que Deus é Deus. E quando o sangue espargia sobre aquela tampa do propiciatório, Deus manifestava, e o povo do lado de fora via que a nuvem, a glória de Deus descia sobre o tabernáculo, e ali Deus falava com o sumo sacerdote, e quando ele saía lá de dentro, a glória de Deus estava sobre a sua vida e sobre toda a congregação de Israel. Mas antes de entrar no lugar santíssimo, ele tinha que queimar o incenso. Então preste atenção agora. O incenso, ele tinha 6 especiarias. 6 especiarias. Primeira especiaria, estoraque, o bálsamo, que ele era extraído de um arbusto ou de uma pequena árvore do mesmo nome. E ele era doado, ele era coletado sem corte, sem incisão, ou seja, espontaneamente. Espontaneamente, o arbusto, essa pequena árvore, soltava a sua resina, soltava o seu perfume. E o que diz lá em 1 Crônicas 28, 9, Davi chamou seu filho Salomão antes da sua morte e disse assim: filho, conheça o Deus de teu pai, busque-o, sirva-o de alma voluntária.
Isso quer dizer o quê? Deus não quer que ninguém o sirva por obrigação. Deus não quer que o Daniel faça nada por obrigação, por imposição, mas que faça de forma voluntária. Eu faço porque faço, eu quero fazer porque eu quero fazer. As coisas de Deus nunca devem ser peso para nós. As coisas do mundo são peso, são fardos pesados. Mas Jesus disse: tomai sobre mim, tomai sobre vós o meu fardo, porque meu fardo é leve. E fique comigo, porque meu jugo, você estando preso a mim, você tem um jugo suave. Agora, o fardo do mundo é leve e o jugo do mundo, ele é dolorido, ele machuca, ele mata, ele esfola, ele suga. Ele vai sugando a pessoa até acabar com a sua vida. Quantos empresários estão aí que perderam seus bens agora, a sua empresa nessa pandemia, e se mataram porque não suportaram o fardo pesado do mundo, não suportaram a canga do mundo. Então o primeiro tipo de relacionamento que Deus quer de mim, Daniel, de você, de nós, da sua igreja, não só da sua igreja, mas de todo ser humano, é que faça-o de forma voluntária. Eu sigo a Deus porque Ele me amou primeiro. E eu amo Deus. Por isso que eu faço. Então, esta foi a orientação de Salomão, de Davi para Salomão. Está lá. Aí vem a sequência do versículo. Vamos lá, a primeira parte do versículo. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com o coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações. Deus sabe quando eu estou fazendo forçado. Deus sabe quando eu não quero fazer, porque Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe quando eu estou fazendo por outros interesses, que não o interesse do reino. Ele sabe quando alguém está fazendo em seu próprio benefício, em seu próprio interesse. Não adianta se esconder de Deus, que Ele sabe. E entende todas as imaginações do pensamento, e se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, Ele rejeitar-te-á para sempre. Olha, um Deus que tem 1 bilhão de outras galáxias igual a nossa, Ele não se esconde em distâncias enormes, Ele não se esconde do Daniel, Ele não se esconde da Maria, Ele não se esconde do João, Ele não esconde-se, mas Ele se faz achar. Olha, são mais de bilhões de quilômetros de distância do planeta dentro da nossa galáxia, mas Deus se faz achar. Ele não se esconde. Ele se apresenta. Eu estou aqui porque se você o buscar, Ele vai se deixar achar. Só não acha quem não procura. E Ele disse: batei e abre-se-vos-á, buscai e encontrareis, pedi e dá-se-vos-á. Então o primeiro tipo de relacionamento que Deus quer de mim é que eu faça voluntariamente. Segundo, onisha ou ônica, ou ainda âmbar, é o mesmo
ingrediente. Agora, esse ingrediente, ele é tirado de um molusco. Molusco é animais marinhos. Esse molusco, ele fica no fundo do mar. Eles tinham que mergulhar, pegar esse molusco, tirar este organismo que se deu o nome de ônica ou âmbar. Mas como é que se extrai esse organismo para fazer parte do incenso sem matar o bicho? Então o animal tem que morrer. O animal é tirado do fundo do mar e trago, e depois ele é abatido para tirar esse âmbar. Então o que nós aprendemos com isto? Colossenses capítulo 3, versículo 2, versículo 3. Vamos ver qual o ensinamento que traz para nós. Colossenses capítulo 3, verso 2 e 3. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que acontece? Eu não posso oferecer uma vida de prazer para Deus, porque Deus tem que ter prazer na gente também. Não é só nós que temos prazer em Deus. Deus tem que ter prazer. Meu servo amado, ele falou, o anjo, quando apareceu para Daniel, falou: servo amado. Jesus, quando batizou-se lá no Rio Jordão por João Batista, Deus gritou do céu: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu preciso também dar satisfação e prazer para Deus. Agora, eu não posso dar esse prazer para Deus se o homem velho está no comando. O homem velho tem que morrer. Tem muitas pessoas que querem agradar a Deus através do velho homem. E o velho homem fere o coração de Deus. O velho homem faz coisas que desagradam a Deus. O velho homem não desfruta da nova vida. Então podemos dizer como Paulo: vós já estáis mortos. Mortos para quê? Mortos para a vida pecaminosa, mortos para o curso do mundo, mortos para o sistema diabólico, mortos para os manjares de Satanás, mas agora estamos vivos para Deus. Só mortos para o mundo podemos exalar o bom perfume de âmbar para Deus. Aleluia. 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 Esse animal, ele é morto, tirado lá das profundezas, e ele morre. Para poder virar o bálsamo, virar o perfume. Nós só vamos ser o bom perfume de Cristo. Vamos ver Colossenses 3,5. Colossenses 3,5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Vamos ver. Eu quero dar só um exemplo da nossa natureza.
Você lembra quando alguém mexia com a gente? Tempo de escola, tempo de adolescência, ou às vezes até mais idade. Uma pessoa olhava para a gente: você está me encarando por quê? Por que você está me encarando? Esse é o velho homem. Aí a pessoa mexe, coloca um apelido em você. Aí a pessoa não gosta, fala assim: você está mexendo comigo por quê? Você está achando que eu sou, tem cara de quê? De otário? Está me fazendo de bobo, de trouxa? Esse é a nossa natureza terrena. Aí a pessoa fala assim: você acha que eu tenho sangue de barata? Pois eu quero dizer, aí a palavra de Deus fala: fazei morrer a vossa natureza terrena. Aí alguém vem e faz o apelido. Agora vamos ver se a natureza morreu. Vamos ver se a natureza morreu. Aí coloca o apelido. O que fizeram com Jesus? Bateram em Jesus. Rapaz, se Jesus falasse assim: olha, desmanche aqui agora na minha frente Pilatos e todos os seus carrascos. Irmãos, eles se derretiam, eles se derreteriam na presença de Jesus. Eles iam de virar pó, porque tem Herodes, ele fez um sermão tão bonito, e todo mundo o povo começou a gritar: voz de Deus e não de homem. Aí ele falou: gente, não, toda a honra, toda a glória pertence a Deus. Aí ele aceitou a glória. O povo gritou: voz de Deus e não de homem. Ele aceitou a glória. Quando ele aceitou a glória, Deus mandou bichinho, aquela roupa de imperador, roupas romanas. Aí a roupa dele começa a murchar na frente da multidão. Foi murchando. Quando correram lá, levantaram aquela roupa, só tinham ossos, porque os bichinhos comiam a carne, tudo na presença da multidão. Se Jesus quisesse, ele poderia ter destruído aqueles homens imediatamente, mas ele foi abatido, levou soco, pontapé, zombaria, porque Jesus estava ali dando exemplo para nós. Porque quem tem o poder nos 4 ângulos da sua vida, tem controle sobre toda e qualquer situação. Porque o Espírito Santo nos dá controle sobre qualquer situação adversa. Então fazei morrer a vossa natureza terrena. Mexeu com você? Entra no ouvido e sai no outro. Xingou você? Finge que não viu, porque você está morto para aquilo ali. Paulo fala: eu já estou morto para o mundo, eu estou morto para o sistema. Então a segunda lição que nós aprendemos é que se nós mantermos a vida velha em plena atividade, nós não conseguimos agradar a Deus. Mas estando mortos para o mundo, para o sistema, para o pecado, nós começamos a glorificar a Deus em nossos corpos, porque sobre nós repousa a glória de Deus, o ouro da glória de Deus. Terceiro, gálbano, que é um arbusto do deserto, e as suas folhas eram colhidas e deveriam ser quebradas e moídas. Isso ensina para nós que nariz empinado não serve para Deus. Homem orgulhoso não serve para Deus. Homens, pessoas que não têm quebrantamento, que não têm contrição,
que se acha o tal, que acha-se o grande. Eu sou presidente disso aqui, eu sou presidente, você não é nada. Se Deus tirar o ar, quero ver onde você vai arrumar ar para você respirar. A Bíblia diz que nós dependemos de Deus para respirar, para nos mover, para dormir, para levantar, para trabalhar, para vivermos. Dependemos totalmente de Deus. E nariz empinado não serve para Deus. Essas folhas deveriam ser quebradas e amassadas. Quanto mais quebradas, mais amassadas, mais agrada a Deus. Às vezes Deus permite que nós sejamos quebrados e amassados para que possamos exalar o bom perfume. Eu não sou nada. Só tem um, o Deus de Abraão, da promessa, o Deus de Isaac, o Deus de milagre, e o Deus de Jacó, o Deus que transforma. Ele é o grande eu sou. Nós não somos nada diante da grandiosidade de Deus. Então nós só vamos agradar a Deus, e Deus sentir o nosso bom perfume agradável, ter prazer em nós, porque só através do quebrantamento. Às vezes nós usamos uma expressão errada, quando o nosso filho ou filha está chorando. Filho, homem não chora. Eu digo que chora. Chora. Se ele não chora é porque ele não sente dor. Se ele não sente dor, ele não é humano. Porque quem é humano chora. Quem é humano sente dor. É uma expressão errada que nós usamos para os nossos filhos. Seja homem, homem não chora. Chora, e chora muito. Homem chora. O homem que não chora, ele não é homem. Ele não é homem. Ele é um psicopata. Porque ele é desprovido de emoção. E quem tem emoção, chora. Quarto, incenso puro, que segundo a palavra hebraica significa lebona, ou seja, uma goma que arde e resplandece. Quando essa goma é misturada às outras especiarias, ela começa a queimar. É uma goma combustível. E no queimar, você já viu aquelas velas de aniversário que estão fazendo hoje? Que quando põe fogo, ela começa a jogar aquelas faíscas e vai jogando, que ela fica até bonito. É exatamente isso que está falando aqui. Quando essa goma ela é queimada junto com as outras especiarias, ela provoca aquele arder, aquele fogo, aquela claridade. Ela começa a arder, ela começa a queimar. E começa a iluminar. É um incenso puro. Deus quer são do incenso, desta goma que brilha, que arde, esteja em nós, influenciando pessoas. Ao ver a sua vida, ao ver a sua atitude, a pessoa fala: que coisa maravilhosa, ainda tem pessoas boas neste mundo, ainda tem pessoas honestas neste mundo, ainda tem pessoas confiáveis neste mundo. Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. E quando eles veem as suas boas obras, eles vão glorificar o Pai que está nos céus. Porque nossa vida está ardendo diante dele.
Quantas atitudes que deveria ser natural em nossas vidas, elas se tornaram hoje excepcionais, fantásticas. Já aconteceu comigo um monte de vezes. Um dia eu fui no mercado, já falei isso aqui e está dentro do assunto, eu volto a repetir para lembrar, e quem não ouviu vai ouvir. Eu comprei acho que 30 e poucos reais do que eu tinha que levar para casa, e paguei com 50 reais. Aí a moça do caixa, ela me deu quase 70 reais de troco. Pegou lá 50 mais para inteirar os 30 e poucos que eu havia pago de mercadoria. Aí eu falei para ela assim, eu não vou dar o nome no mercado. Eu falei assim, puxa vida, eu só gosto de comprar nesse mercado aqui. Ela falou, moça, e riu para mim, porque aqui é muito bom demais. Porque aqui a gente leva mercadoria e leva também o dinheiro tudo de volta para casa e leva mais uma gorjeta ainda. Ela falou, mas por que, moço? Eu falei, eu te dei 50. Pegou de volta, falou, moço, muito obrigado, porque senão eu teria que pagar do meu salário. Eu falei, eu sei, filho. Obrigado. Aconteceu com o Jonathan também, no mesmo mercado. Ele pagou, quando ele foi conferir a nota, estava faltando a compra, já estava tudo no carro lá dele. Aí ele foi conferir a nota, ele não viu leite na nota. Ele voltou lá e falou, moça, você não cobrou leite. Moço, obrigado, moço, obrigado. Essas atitudes deveriam ser normais num ser moral. Mas virou fantástico e excepcional por causa da corrupção e da sujeira, do lixo. O homem se afundou tanto no lixo que fazer coisas boas virou excepcional. Vou te dar mais um exemplo, já estou indo para o encerramento. Fizeram uma pesquisa, vou dizer pesquisa ou um experimento, vamos dizer assim, experimento, nos Estados Unidos. Colocaram uma mesa na rua, com vários óculos diferentes na mesa, e escrito assim, $10 cada óculos. Puseram uma câmera, filmando, para ninguém ver, e aí os americanos chegavam, olhavam, pegavam o óculos, experimentavam, olhava, lá, R$10 o óculos. Aí ele pegava os $10, punha e ia embora, levava o óculos. Aí foi fazendo isso aí. Todos os americanos que passaram ali, pegaram o óculos e pagaram e foram embora. Até acabar o último óculos. Falou, agora vamos para o Brasil. Por que os irmãos estão rindo, hein? Por que os irmãos estão rindo, hein? Vieram para o Brasil, colocaram a câmera, colocaram o óculos, R$10, encheram tipo um aquáriozinho de vidro, para mostrar que tinha os óculos lá dentro, colocaram lá. Aí chegou primeiro, olhou para um lado, olhou para o outro, e foi embora. Daí 5 minutos, ele volta com mais 2. Pegaram o aquário cheio de óculos, pegaram a mesa, levaram até a mesa. Só não levaram a câmera porque ele não sabia que estava sendo filmado. Você está vendo a diferença? É isso que Deus está falando aqui. Se o velho homem não morrer, se nossa vida não chamar a atenção do outro lá e influenciar o outro para o bem, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui na terra.
se a nossa vida não influenciar a vida do outro para o bem. E por último, sal. Sal fazia parte. O sal, ele serve para quê? Na cozinha, como a senhora cozinheira, os homens cozinheiros, que eu também já faço. Ele serve como tempero, equilíbrio, preservação. Antigamente não tinha geladeira, era usado sal para preservar a carne por muitos anos. Até hoje fazem isso em algumas carnes, salga para ela ficar preservada. Então, o sal, ele simboliza aliança, ele simboliza limpeza e purificação, ele simboliza tempero, ele simboliza o contágio, porque quando você coloca o sal, ele é moído, ou às vezes em pedra. Quando ele tem contato com o líquido, ele se dissolve, então ele leveda tudo, todas as partes do alimento fica cobertado, envolvido pelo tempero. Então, quando se fala no sal fazendo parte do incenso, mostra que a nossa vida, ela deve ter equilíbrio em todas as áreas. Equilíbrio, temperança, é o que nós estamos vendo faltar hoje em muitos lugares. Às vezes a pessoa fica lá rodando, daqui a pouco ele sai correndo e sobe numa coluna da igreja como se fosse o Homem-Aranha. Uma pessoa começa a rodar, aí já vem um monte de gente cercar ela com um manto para poder as partes íntimas não ser expostas publicamente, porque não tem equilíbrio. Está faltando sal nessa adoração, está faltando sal nesse comportamento. E a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5 versículo 22, mas o fruto do Espírito é equilíbrio, temperança, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Está faltando o equilíbrio em homens de púlpitos. A Bíblia diz que o Espírito Santo está sujeito ao profeta. A coisa está tão feia, porque as denominações, elas se voltaram, elas se politizaram. Virou um partido enorme, partido gospel. Vou te dizer aqui agora. Está aqui no Brasil um queniano, um homem de Deus, temente a Deus, e ele foi fazer um trabalho em Brasília esses dias. Foi fazer um trabalho em Brasília. Mas ele foi convidado, até esperar o evento dele em Brasília, ele foi convidado por uma determinada denominação, para que ele pregasse lá, acho que 2 ou 3 dias, nessa igreja, até chegar o dia do evento dele em Brasília. E ele foi para lá. Ele falou: eu trago uma mensagem, o seu tradutor, eu trago uma mensagem de Deus, para a igreja brasileira, eu estou interpretando a mim mesmo. Abandonem a política, porque o governo dos homens vem e passam, mas o governo de Deus, o governo do reino, ele permanecerá para sempre. O povo vibrava: abandonem a política, larguem a política, que os políticos não subam no lugar sagrado onde se prega o evangelho. O povo aplaudia, vibrava, mas olhava para aquele monte de pastor, a cara deles viraram cara de bule, não de chaleira,
cara de chaleira, é cara redonda, sorriso, aleluia. O povo todo ficou com cara de chaleira, sorrindo, mas olhava para os pastores em cima do púlpito, tudo cara de bule, cara comprida. Não, esse homem. Aí depois, quando terminou de falar, que o povo vibrando do Espírito Santo, o dirigente daquela igreja falou assim: você não deve falar as suas opções ou seus pensamentos na casa de outro. Ele não estava na casa de outro. Não importa se ele era queniano, a igreja do Senhor é uma só. Ele trouxe uma mensagem para a igreja, porque a igreja se enterrou nesse lixo da política. E eu aviso para você que me assiste pela rede social: se o teu pastor entrar para a política, saia fora dessa igreja. Se esse pastor seu virar político e pedir voto para você, saia dessa igreja, que ele vai matar você e matar a sua igreja. Porque todos que eu conheci, que eram pastores titulares e entraram para a política, se tornaram corruptos, sujos, traidores e mentirosos. Sem exceção, todos que eu conheci. Venderam casa sem ter terreno para os membros da igreja. Utilizaram dos bens públicos em proveito próprio. Eu conheço essa laia, eu conheço essa traia. E ele veio trazer essa mensagem para a igreja do Brasil, mas os pastores não aceitaram. Sabe o que o pastor titular fez? Cancelou os outros dias que ele viria falar na igreja. Não aceitaram. O que a Bíblia diz? No final dos tempos, a palavra da verdade seria como comichão nos seus. Eles não queriam ouvir a verdade, e já está acontecendo. Eles não querem ouvir a verdade. E não é as pessoas sentadas, não, é quem está nos púlpitos. Amém. Sal é o tempero, é o equilíbrio. Que Deus te abençoe. Isso é o que Deus quer. O meu relacionamento com Ele, que seja um relacionamento que vai agradá-lo, que vai dar a Ele prazer em toda a minha vida, em todas as minhas atitudes, em todas as minhas palavras que foram ditas e explicadas para você aqui uma a uma. E no final, o sal, que é a limpeza, a purificação, o equilíbrio. Você vai ouvir uma coisa, tenha equilíbrio. Vai fazer alguma coisa, tenha equilíbrio dado pelo Espírito Santo. Tenha domínio próprio. O Espírito Santo nos enche com os frutos. E aí, ao invés de produzir espinhos, vamos produzir frutos. E produzir frutos, paulada. Não tenha medo da paulada. Não tenha medo das críticas. Não tenha medo das perseguições. Porque quanto mais bate, quanto mais persegue, mais cresce. Mais você cresce. Mais você cresce. Mais você cresce. Mais você cresce. Mais Deus faz você forte. Mais fica forte. Mais fica forte. Mais fica forte. Aleluia! Deus te abençoe. Fiquemos em pé. Aleluia. Faz a sua oração. Feche os seus olhos. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Peça a Deus: Senhor, me encha do Espírito Santo. Me encha, Senhor. Porque eu sou uma madeira de cetim revestida com a tua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. E para atingir a sua vida, ele tem que passar pela glória. E pela glória de Deus não passa. Oh, aleluia. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador. Aleluia, aleluia, aleluia. Toda honra, toda glória pertence a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia.
Comece a orar, faça essa oração. Senhor, me encha do Espírito Santo nesta manhã. Eu quero sair daqui hoje cheio, eu quero sair daqui hoje cheio da tua glória, eu quero sair daqui hoje cheio do teu Espírito, eu quero sair daqui hoje cheio da tua presença, eu quero sair daqui hoje cheio, para glorificar o teu nome, Senhor. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, abra, Senhor, as comportas dos céus e derrame sobre nós o teu Espírito, derrame sobre nós a tua unção. Oh Senhor, cure agora aquele que está doente, Senhor, aqui no nosso meio, que essa dor, que essa enfermidade saia agora em nome de Jesus Cristo. Abra, Senhor, as portas dos céus, abre as comportas dos céus e derrama sobre nós, pastores, diáconos, homens e mulheres, crianças, bebês. Senhor, derrama o teu Espírito Santo, que a tua unção seja derramada nesta manhã, em nome de Jesus.